Bom dia, um feliz dia. Vamos mais um estudo da lição, hoje segunda-feira, dia 30. Hoje o título da lição, Seguindo Conselhos Piedosos. Nós somos seres materiais e vivemos em um mundo material, que às vezes pode ser muito sedutor. Você teria que ser feito de aço ou óleo sintético, não de carne e osso, para não sentir, às vezes, a atração por bens materiais e o desejo da riqueza. Isso é errado? Não, mas se você colocar isso como ídolo, isso pode afetar a sua fé em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas tentam até jogos de azar para ficarem ricos. A ambição de estarem ricos, estarem com muito dinheiro. Embora todos nós enfrentamos aí isso, né, e não haja nada de errado em trabalhar duro, né, para ter uma vida melhor ou mesmo ser rico, aí vem o conselho: ninguém deveria sucumbir à armadilha de tornar o dinheiro, a riqueza e os bens materiais em ídolos. Ou seja, não devemos colocar os bens materiais e a riqueza como ídolo na nossa vida. Temos a promessa do poder divino para permanecer fiel ao que sabemos que é certo. Isso é importante porque a tentação das riquezas e das posses materiais levam muitas pessoas à ruína, ou seja, a se afastarem de Deus e a ficarem arruinadas aí, com esse desejo de estar rico. A lição vem abordando dois textos bastante importantes. Mateus 6,24 diz que não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,24. Então ele está dizendo que a gente não deve se preocupar, não devemos ficar ansiosos com o dia de amanhã, nem o que vamos comer, o que vamos vestir, porque para cada dia basta o seu próprio mal. Devemos viver cada dia. É difícil, né? Mas temos que fazer isso. E o outro conselho lá em 1 João 2,15 diz que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, assim, não devemos colocar o mundo e as riquezas desse mundo, não devemos amar isso, porque senão o amor de Deus não vai estar em nós. Muito importante esse conselho. Então, o amor do mundo e as riquezas versus aí o amor de Deus. O que você prefere? Infelizmente, o amor pelo mundo pode ser tão forte que as pessoas se endividarão para satisfazer, como esperam esse amor. Ele nunca é satisfeito. Como diz lá em Eclesiastes 4,8, né? E os seus olhos não se fartam das riquezas. Ou seja, quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. É como uma dívida, é uma das redes que Satanás coloca para as pessoas. Faz sentido que Deus queira ver seus filhos livres das dívidas. Ele nos deu conselhos por meio da Bíblia e do dom de profético que nos levarão à liberdade financeira. E aí a lição também pede para a gente ler Salmo 50, verso 14, verso 15. Gostaria que depois vocês lessem aí. E pergunta, né, com que atitude o povo de Deus deve viver. Bom, a atitude de que, como vem falando lá no Salmo, né, a atitude de que oferecer a Deus ações de graça e cumprir os seus votos, ou seja, as promessas que fazemos a Deus, né? Quando você se batiza lá, você faz algumas promessas, né? Cria aí na organização da igreja, cria também no propósito de adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas e com o seu esforço pessoal e a sua influência, não é isso? Então, esse salmo aí é uma promessa para aqueles que ofereceram ações de graças a Deus e estão fielmente cumprindo os seus votos. Isso que significa esse salmo aí. O que suas escolhas dizem sobre como você lida com as atrações desse mundo? Porque trabalhar arduamente para ter uma vida melhor não é necessariamente a mesma coisa que fazer a riqueza ou o dinheiro como ídolo. Como podemos determinar essa diferença? Bom, se você ler lá em 1 Timóteo 6, verso 10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então, a própria palavra de Deus está
está respondendo aí, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E uma vez que você coloca o dinheiro e as coisas desse mundo em primeiro lugar, isso vai trazer o que para você? Vai te atormentar e vai ser a sua ruína. E vai trazer muitas dores para você. Você possa refletir sobre isso. Como eu te falei, como eu venho falando, a lição ela aborda aí alguns princípios como você se livrar aí das dívidas, né? Outro princípio que a gente gostaria de colocar hoje seria a busca de ajuda, que está lá em Provérbios 15 e 22. Solicite aconselhamento a amigos e profissionais. Às vezes é necessário reconhecer a condição de endividamento e buscar ajuda de amigos e familiares. Deve-se procurar tratamento em caso de dívida causada por um distúrbio psicológico, como mania. Se for esse caso, pode ser útil buscar ajuda espiritual de um pastor, familiares ou amigos de confiança. Obter apoio amigável neste processo pode aliviar o fardo e encorajar a decisão de resolver o problema. A humildade precede a honra. Provérbios 18, verso 12. O povo de Deus deve pensar nas vantagens decorrentes de se buscar a sabedoria e a vivência de pessoas mais experientes ou profissionais da área financeira e psicológica, porque com muitos conselhos há sucesso. Provérbios 15, 22. E lá em Testemunhos para a Igreja, volume 3, páginas 331, diz: se aqueles que não têm tido êxito na vida estiverem dispostos a receber instruções, poderiam ser educados em hábitos de abnegação e estrita economia, tendo assim a satisfação de serem distribuidores e não recebedores de caridade. Bom, nós vimos aí os conselhos que a palavra de Deus nos diz aí sobre como se livrar das dívidas. Que Deus possa te abençoar nesse dia, nessa segunda-feira, você possa ter uma boa semana e que você tenha um dia abençoado no Senhor. É meu desejo, minha oração. Amém.